Seja muito bem-vindo a mais uma aula da mentoria coletiva, tá? Hoje a gente vai estar abordando essa temática, desvendando o Enem, técnicas infalíveis para resolver questões. Lembrando que nas aulas passadas abordamos a temática de estratégia de prova. Então, se você não assistiu ainda, volta, porque a base é a estratégia de prova. Lembrando, os princípios da estratégia, como a divisão de prova e também a qualidade de escolha, onde abordamos tanto os princípios e também a parte prática de cada área, beleza? O que é que a gente vai falar hoje? O que é que a gente vai discutir aqui? São técnicas que você pode utilizar para resolver questões. Então, são dicas que, por exemplo, mesmo que você não saiba completamente do assunto, você vai conseguir utilizar essa dica e a partir dessa dica você vai também conseguir resolver a questão com mais facilidade. E aí a gente vai abordar alguns tópicos. Primeiro, mudança de mentalidade. A gente vai começar a pensar o Enem mais em uma prova estratégica do que de fato conteudista, tá? Segundo ponto, a gente já começa com as técnicas. Então, eliminação de alternativas. Como é que a gente pode eliminar essas alternativas de forma estratégica? Terceiro, etimologia de palavras. Você sabe o que é etimologia? O que é que vem na tua cabeça quando eu falo sobre isso? Acervo linguístico, que é principalmente quando aparecem, né, aquelas palavrinhas que a gente não conhece muito, principalmente no primeiro dia, humanas e linguagens. Comando e alternativas, qual a correlação que existe, como é que a gente pode utilizar algumas palavras-chave para direcionar a gente e também como é que a gente pode aplicar na maioria das vezes, o conteúdo teórico para resolver algumas questões, beleza? Então vamos lá, começar aqui tópico por tópico de forma bem objetiva. Então vamos lá. Primeiramente, quando a gente fala sobre mudança de mentalidade, que o Enem é uma prova estratégica, tem esses dois tipos de aluno, né, que eu sempre retomo a minha história. Então, em 2019, eu já contei para vocês quando eu estava no meu terceiro ano, 2018, quando eu estava no meu primeiro ano do ensino médio. De uma forma em geral, quando eu estava no ensino médio, eu pensava que a prova era muito mais daquele que sabia mais. Então, se eu li mais coisas, né, se eu tenho um conhecimento maior, isso significa que eu também vou acertar mais questões. Então, ele se preocupa só nisso. Eu vou saber muito, vou me tornar um especialista para que eu consiga acertar o maior número de questões. Então, é aquele aluno que tem esse pensamento. Eu vou acertar muitas questões pelo conhecimento minucioso que tenho. E vocês sabem que, na grande maioria das vezes, não é isso que acontece. Claro que aquele aluno que sabe mais, ele tende a acertar mais, só que se ele não for estratégico, se ele não tiver essas técnicas para eliminar alternativas, perceber palavras, correlacionar alternativa com comando, ele vai se perder. Por isso que, quando eu fui reprovado, contei já para vocês também, eu comecei a ser um pouco mais estratégico, olhar a prova de uma forma mais maliciosa, vamos dizer assim, até porque as próprias pessoas que fazem a prova, eles fazem justamente para que vocês utilizem algumas estratégias para ser mais ágil, por exemplo. E aí, quando eu falo do aluno esperto, é aquele que fala assim, ó, eu vou acertar as questões pelo conhecimento que eu tenho, que é importante, porque senão ninguém estudava, mas também pela prática que tenho. Então, o conhecimento de provas antigas, minha estratégia de prova, minha agilidade, essas técnicas que eu vou passar para vocês hoje, beleza? Então, quando eu falo de agilidade na prova, eliminação de alternativas, priorização de questões fáceis, né, que isso envolve estratégia de prova, qualidade de escolha, acertar questões modelo e entender como a prova funciona, né? Isso envolve principalmente a estratégia de prova também. É isso que o esperto ele leva de bagagem. Então, além do conhecimento, ele tem muita experiência prévia com a prova e isso ajuda, por exemplo, quando chega uma questão que ele não sabia, né, ou ele não conhecia aquele conteúdo, ele consegue desenrolar, certo? Então, entender como a prova funciona, essa parte estratégica, vai influenciar muito também na sua quantidade de acertos e também quando tiver, por exemplo, aquela questão que você não sabe o conteúdo, mas de alguma forma estratégica você consegue desenrolar, beleza? Então, é isso que é a mudança de mentalidade. Você precisa
tornar-se um pouco mais esperto do que conteudista, porque é assim que os aprovados conseguem de fato, beleza? Então, o primeiro ponto é esse, vamos para o segundo tópico. O que seria a eliminação de alternativas? Isso aqui é muito importante, porque a gente sabe que mais fácil que acertar, ou melhor, mais fácil do que encontrar a alternativa certa, melhor ainda é a gente ir eliminando aquelas que têm pequenos erros. Então pensa comigo, se a gente eliminar as 4 alternativas que contenham erros, a gente consegue achar, encontrar a correta, certo? Então é com esse pensamento que a gente precisa sempre buscar eliminar todas as alternativas. E a prova em si, ela é feita justamente para que você consiga eliminar as alternativas. E aí a gente tem 3 estratégias, ou melhor, 3 técnicas que você pode utilizar. Quando as alternativas são contraditórias internamente. O que é isso, Samuel? É quando dentro da própria alternativa ela tem a informação A e aí depois vem a informação B, que essa informação B vai contradizer a afirmativa A. Então isso faz com que dentro da própria alternativa você já exclua, ok? Segundo ponto, alternativas idênticas. Se você tem lá A, B, C, D e E, e se a ideia que a alternativa A está passando é igual à ideia que a alternativa C está passando, essas alternativas são idênticas, logo você não pode marcar, porque senão as duas estariam corretas, beleza? E terceiro ponto são alternativas absurdas. São alternativas que não dá para marcar de jeito nenhum e da mesma forma eles colocam, certo? E alguns vão até cair nessas alternativas e outros vão ter essa expertise maior para eliminar. E é isso que eu quero ensinar, passar aqui para vocês, beleza? Então vamos lá. Alternativas contraditórias internamente. Como assim, Samuel? Eu trouxe logo um exemplo na prática, porque aí você visualiza e aí a gente consegue debater melhor. Então nessa questão aqui, eu trouxe em forma de anotação. Primeiro no comando ele fala assim, ó, entre os séculos, certo? Entre os séculos XVI e XIX, diferentes concepções sobre as relações entre Estado e economia foram formuladas. Tais concepções, associadas a cada um dos textos, confrontam-se, respectivamente, na oposição entre as práticas de. Então, se eu reduzir aqui e mostrar aqui para vocês aqui em cima, ele vai trazer 2 textos. Texto 1, que fala mais sobre a centralização econômica, o protecionismo, né, a questão da expansão ultramarina, ok? Então, mercantilismo, absolutismo, centralização. E o texto 2 fala justamente sobre o quê? As interferências da legislação e das práticas exclusivistas restringem a operação benéfica da lei natural na esfera das relações econômicas. Ou seja, ele está focando mais em algo mais liberal. Texto 1, algo mais protecionista, e texto 2, algo mais liberal. Quando a gente vai para o comando, nessa parte aqui, ele fala assim, ó, tais concepções, associadas a cada um dos textos, confrontam-se, respectivamente, na oposição entre as práticas de. Ou seja, ele quer que o primeiro você marque algo voltado ao protecionismo e o segundo você marque algo voltado ao liberalismo. Só que, vamos lá, o que é que eu estou falando? Alternativas contraditórias internamente, ou seja, dentro dela mesma, eu consigo eliminar. Por quê? Vamos voltar aqui. Quando na letra A ele fala assim, valorização do pacto colonial, isso é uma característica protecionista. Só que quando ele fala combate à livre iniciativa, combater a livre iniciativa é combater o livre comércio. Então também é protecionista. Então ele está com informação protecionista e uma informação protecionista. Logo, olha o comando que ele está pedindo, oposição entre práticas. E veja que tanto a primeira como a segunda elas são idênticas e do mesmo pensamento, que é o protecionismo. Então essa alternativa você tem que eliminar, até porque elas não se opõem. Então por mais que você não soubesse sobre o assunto, mas você tendo apenas a ideia de que valorização do pacto colonial é protecionista e combate à livre iniciativa é protecionista, logo eles não vão se opor e se eles não se opõem, a gente sabe que não pode ser, elas estão sendo contraditórias internamente, beleza? E na letra E, olha o que ele fala, eliminação das tarifas alfandegárias, ok?
Então, eliminação das tarifas alfandegárias incentiva o livrecambismo. Eliminar tarifas alfandegárias, quem é que faz isso? É o liberalismo. Incentivar o livrecambismo, o livre comércio, também é o liberalismo. Então veja que tanto a primeira ideia como a segunda, as duas são do mesmo ideal. Se eles são do mesmo ideal, eles não se opõem. Logo, não bate aqui com o que está sendo pedido no comando. E você vai ver que na letra B, na letra C e na letra D, eles vão se opor. Então, uma dessas vai ser correta. Mas, você tendo essa técnica de perceber e eliminar essas alternativas, você deixa de ter como duas opções, né? 5 na verdade, e agora passa a ter só 3. Então isso aumenta a tua probabilidade de acertar a questão, beleza? Então, primeiro ponto é esse, alternativas contraditórias internamente. Segundo ponto é quando tem alternativas idênticas. Como assim, Samuel? Vamos para um exemplo também na prática. Nessa questão aqui, vou até ler com vocês para ficar mais tranquilo. Ele fala assim, ó, no seu estudo sobre a queda dos corpos, Aristóteles afirmava que se abandonarmos corpos leves e pesados de uma mesma altura, o mais pesado chegaria mais rápido ao solo. Essa ideia está apoiada em algo que é difícil de refutar, a observação direta da realidade baseada no senso comum. Após uma aula de física, 2 colegas estavam discutindo sobre a queda dos corpos e um tentava convencer o outro de que tinha razão. Ok. Colega A, vamos lá. Colega A, o corpo mais pesado cai mais rápido que um menos pesado quando largado de uma mesma altura. Eu provo largando uma pedra e uma rolha, a pedra chega antes, pronto, está provado. Então ele deu ali um exemplo. O colega B diz assim, ó, eu não acho. Peguei uma folha de papel esticado e deixei cair. Quando amassei, ela caiu mais rápido. Como isso é possível? Então faz uma pergunta. Se era a mesma folha de papel, deveria cair do mesmo jeito. Tem que ter outra explicação. E aí no comando, olha o que ele fala. Vou mostrar aqui para vocês. No comando ele fala, o aspecto físico comum que explica a diferença de comportamento dos corpos em queda nessa discussão é o. E aí na letra A ele fala peso dos corpos, na letra C ele fala massa dos corpos. Por que que eu não posso marcar nem a letra A nem a letra C? Porque elas são idênticas. Por mais que peso seja diferente, por exemplo, de massa, mas se a gente fizer uma comparação aqui, o que é peso? Peso é massa vezes a gravidade. Ou seja, se eu aumentar a massa, eu também aumento o peso. Se eu reduzir a massa, eu também reduzo o peso. Logo, ele está pedindo a diferença de comportamento dos corpos. Está baseado em quê? Então, como a gente está comparando lá, né, 2 corpos, né, que caem em tempos diferentes, né, que ele fala, não é por conta do peso ou da massa, certo? Então, eu não posso marcar nem letra A nem letra C, porque eles são idênticos. Eles estão querendo dizer a mesma coisa, já que quanto maior o peso, maior a massa, ou quanto menor a massa, menor o peso também. Beleza? Então, por ser alternativas idênticas, eu não posso marcar nenhuma das duas. Então, você já elimina, ao invés das 5 alternativas, você só vai ter 3 agora para marcar. E o terceiro ponto seriam as alternativas absurdas. O que são alternativas absurdas? É quando você vê que na alternativa não fecha a ideia. Não tem como ser aquilo, certo? Então, vamos para um exemplo. No comando, ele fala assim, ó, os valores de x e y do quadro são, respectivamente, iguais a. Para que vocês possam entender a questão, eu vou ler e aí vocês vão entender por que não pode ser. Em um estudo realizado pelo IBGE, em 4 estados e no Distrito Federal, com mais de 5.000 pessoas com 10 anos ou mais, observou-se que a leitura ocupa, em média, apenas 6 minutos do dia de cada pessoa. Ou seja, está fazendo um estudo, né, em relação a quanto que as pessoas leem de tempo, né? Na faixa de idade de 10 a 24 anos, a média diária é de 3 minutos. No entanto, o grupo de idades entre 24 e 60 anos, o tempo médio diário dedicado à leitura é de 5 minutos. Então vai aumentando, né? Entre os mais velhos, com 60 anos ou mais, a média é de 12 minutos. E aí ele fala, a quantidade de pessoas entrevistadas de cada faixa de idade seguiu a distribuição percentual. Lembra, se é percentual tem que fechar os 100%. Descrita no quadro.
Então, faixa etária de 10 a 24 anos, X percentual de entrevistados. Entre 24 e 60 anos, Y percentual de entrevistados. E a partir de 60 anos, X percentual de entrevistados. E aí ele faz a seguinte pergunta, tá? Ele fala assim: os valores de X e Y do quadro são, respectivamente, iguais a... Eu quero mostrar aqui para vocês que nem a alternativa B eu posso marcar, não preciso nem fazer conta, nem cálculo. Eu não posso marcar a letra B, nem posso marcar a letra D. Por quê? Porque assim, o que é que acontece? Se X é 10, veja que aqui está X e aqui está X. Então, 10 mais 10, 20 e Y é 90. 20 mais 90 dá 110%. Não fecha. O máximo que pode ser é 100%. Então, não pode ser essa alternativa de jeito nenhum. Então, você já eliminaria. Da mesma forma, a letra D também. Porque se X é 20, 20 com 20 dá 40. 40 com 80 vai dar 120. 120% também ultrapassa o limite dos 100%. Então, imagina, você está lá na prova, está perdendo tempo, fica querendo calcular tudo e tem sempre aquele aluno que percebe essas estratégias, elimina as alternativas só com esses detalhes, só com essas análises. E aí, ao invés de 5 alternativas para marcar, agora eles já têm 3, já reduz o espaço amostral e aumenta a probabilidade de acertar a questão. Beleza? Então, são esses 3 tipos de formas que vocês podem eliminar alternativas. Primeiro, lembra aí, quando as alternativas estão contraditórias internamente, ou seja, dentro dela mesma, não bate as informações. Segundo, alternativas idênticas, é a história do peso e da massa. Não tem como eu marcar peso ou massa, porque se um for maior, o outro também vai ser maior. Se um for menor, o outro também vai ser menor. Então, é praticamente idêntico, igual. Não é o que justifica. E o terceiro, alternativas absurdas, quando passa de uma condição que a gente já conhece naturalmente. Beleza? Então, primeira estratégia é sobre eliminar alternativas. Segunda estratégia é sobre etimologia de palavras. Quando a gente escuta esse termo etimologia de palavras, o que é que isso significa? Vamos lá. É a ideia geral que uma determinada palavra assume dentro de um contexto. Então, vocês precisam estar muito ligados nisso aí, porque a prova do Enem em si, vocês estão acostumados, que no primeiro dia, eles sempre trazem algumas palavras que denotam algum significado, alguma ideia que você tem que perceber dentro de um determinado contexto. E só por essa ideia você consegue acertar a questão. Porque o que é que acontece? Às vezes, você lê o texto por completo. Vai ter aquele aluno que quer entender, palavra por palavra, qual é o significado do enunciado, e vai ter aquele aluno que ele sempre está em busca da ideia geral que aquilo está passando. Então, esse enunciado está passando algo voltado à superioridade, à inferioridade de algo, ou então a algo plural, a algo unitário. Então, tem que ser estratégico para identificar o geral que aquele enunciado está trazendo, porque muito provavelmente vai ter uma palavra lá nas alternativas que você vai direcionar. E aí, claro, eu vou mostrar o exemplo na prática. Então, vamos lá. Isso aqui é um texto, tá? Onde a gente vem aqui para o comando e ele fala assim, ó. Todas as questões do Enem para mostrar para vocês que acontece, tá? Então, vamos lá. A concepção da Revolução Inglesa, apresentada no texto 2, diferencia-se da do texto 1 ao destacar a existência de. Então, já que ele está focando no texto 2, vamos ler só o texto 2. Vamos lá para o texto 2. Ele fala assim, ó. A Revolução Inglesa, como todas as revoluções, foi causada pela ruptura da velha sociedade e não pelos desejos da velha burguesia. Beleza. Na década de 1640, camponeses se revoltaram contra os cercamentos, tecelões contra a miséria resultante da depressão e os crentes contra o anticristo, a fim de instalar o reino de Cristo na terra. Então, só pelo texto, por mais que você não tenha entendido do nada o que ele quis falar, mas você percebeu que é uma dinâmica plural. Tanto camponeses estavam se revoltando, como os tecelões, como os crentes, então várias coisas. Você pode até não ter entendido
o assunto, você pode até não ter entendido do que se trata a Revolução Inglesa, mas você percebeu na ideia geral que está falando sobre uma diversidade de características ou revoltas, beleza? E aí, quando a gente vem aqui de novo, ele fala assim, no texto 2, diferencia-se do texto 1 ao destacar a existência de. Foi aquilo que eu disse para vocês. Etimologia é a ideia central que uma palavra vai assumir dentro de um determinado contexto. Então veja que o enunciado ele foca não na homogeneidade, porque homogeneidade significa algo único, algo igual. Não na unicidade, porque unicidade também remete à palavra unitário, por exemplo. Não superficialidade, né, que é algo superficial, e também não a superioridade, porque em nenhum momento ele fala que alguém é superior ou inferior a ninguém. Então, por isso que eu quero que vocês prestem atenção, porque muitas questões, por mais que vocês não tenham nem estudado o conteúdo, vocês não saibam, mas vai dar para inferir só pelo enunciado a ideia geral que ela está trazendo. E essa ideia geral você vai conseguir marcar ali na alternativa, beleza? Então, foi o que aconteceu aqui. Ele não fala sobre algo único, nem sobre algo superficial, nem de superioridade ou inferioridade, mas sim sobre algo que é diverso, ok? E aí, embaixo, sempre é importante que vocês tenham em mente a característica de cada palavra. Então, por exemplo, pluralidade é diversidade, né? Trata-se de diferentes. Homogeneidade, está tratando de algo parecido, de algo igual. Unicidade, de único, de padrão. Superficialidade, de algo que não é aprofundado, que é superficial. E superioridade, de melhor, certo? De estar acima. Como eu disse para vocês, não precisa nem ler o resto da alternativa para acertar essa questão. Basta identificar no enunciado, no contexto que ele está falando, para que na alternativa você já direcione. Beleza? Por isso que é tão importante entender sobre a etimologia aí das palavras. Terceiro ponto é sobre o acervo linguístico. O que é o acervo linguístico? É o repertório que você tem de vocabulários, né, e de significados das palavras. Então, mais uma vez, no primeiro dia do Enem, vocês vão encontrar aquelas questões que vocês vão ficar com muita dúvida só por conta de uma palavra, porque não entendi o significado de uma palavra. Eu mesmo lembro, em 2019, 2020, quando fiz o Enem também, teve uma questão que eu fiquei muito em dúvida, porque eu não sabia assim o significado. E aí, quando você não sabe aquele significado, basicamente você pode ter estudado horas e mais horas daquele conteúdo, você pode saber de tudo, você consegue dar uma aula, mas você não vai acertar a questão por conta que não sabia o significado da palavra. Por isso que eu quero que vocês ampliem o conhecimento sobre o significado das palavras. Então, nos simulados, certo? Em provas que vocês estiverem fazendo antigas, em listas também, sempre vai aparecer aquela palavra que você desconhece. E qual é o seu papel diante disso? Você vai captar aquela palavra ali que você não tem conhecimento, você vai buscar o significado, anotar sinônimos e estar revisando periodicamente, certo? Lembrando que isso acontece tanto no primeiro dia, como também pode ocorrer na redação. Pode ter lá um tema de uma redação em que uma determinada palavra você não saiba o significado e acabe se prejudicando bastante. Como foi, por exemplo, no ano de 2019, quando um dos temas, uma das palavras, na verdade, falava sobre o estigma. E muitas pessoas, muitos alunos não sabiam o que era estigma e tangenciaram o tema. Então, por isso que é muito importante, além de você estudar o conteúdo, estar sempre ligado nesses significados também. E aí eu vou trazer um exemplo aqui para vocês. Tinha uma questão também do Enem, né, que um aluno já me procurou para resolver essa questão e ele não sabia a questão e tinha dito que tinha errado por falta de atenção ou algo do tipo. Mas, na verdade, ele não sabia o significado de uma palavra e eu vou mostrar para vocês. Vamos lá. Aqui no texto ele fala assim: de que modo os textos sustentam a existência de um saber ancorado na sensibilidade? Então você teria que ler, né, o texto, tanto o texto 1 como também
o texto 2. E aí, o que é que acontece? Vou tirar aqui. E aí, o que é que acontece? Nessa questão, o aluno ele não sabia o que era transcendental. Ele não sabia, então ele não conseguiu nem eliminar essa alternativa, como também ele não conseguiu saber se essa era a correta, justamente porque ele não sabia qual era o significado de transcendental. E às vezes essa ideia de não saber de um significado de uma palavra é muito individual. Por exemplo, teve aluno que eu já estava corrigindo simulado e ele errou porque não sabia qual era o significado da palavra laboral. Ou então não sabia o significado da palavra ratificar ou retificar, não sabia a diferença. Então, por conta disso, desses detalhes, às vezes a gente perde as questões. E aí, Samuel, como é que a gente vai resolver? Olha só, sempre que você encontrar uma palavra que você não sabia o significado, que foi motivo para teu erro, você vai precisar fazer isso. Buscar o significado dela, como eu fiz aqui, né? Então, refere-se a algo que vai além dos limites normais da experiência, do conhecimento humano, né? Muitas vezes associado ao espiritual, né? Em relação à palavra transcendental. E também buscar sinônimos. Então, quais são sinônimos para quando aparecer essa palavra eu conseguir associar? Então, sobrenatural, elevado, supremo, sublime, espiritual. E dessa forma, você vai conseguir, quando aparecer aquela palavra, você nunca mais vai esquecer e vai conseguir acertar. Foi o que aconteceu comigo, né, em um dos anos que eu estava resolvendo, que eu não sabia qual era o significado de uma palavra. Eu errei a questão. No outro ano que eu fui fazer, apareceu novamente aquela palavra, só que eu já tinha feito exatamente o que eu estou passando para vocês. Buscar, anotar o significado, anotar sinônimos e depois você está revisando periodicamente, certo? Então, esses são os 4 passos para vocês. Primeiro, você vai ter o contato com a palavra, vai gerar um desconhecimento, um estranhamento e isso vai resultar no teu erro. O que é que você vai ter que fazer? Pesquisar e descobrir o significado. Depois, você vai anotar a palavra com o significado e o sinônimo e colocar no Anki ou no seu caderno de erros. Lembra que quando eu estava dando aula do Anki, eu falei muito sobre repertório vocabular, que sempre aparece e na maioria das vezes é motivo de erro. Então você coloca no Anki o caderno de erros, por quê? Porque assim você vai conseguir fazer o tópico 4, que é revisar esses termos de forma espaçada. Então, a cada semana, tá lá no sábado, domingo, você abre o caderno, abre o Anki e vai revisar os termos que você já errou. Tranquilo? Então, esse é o do acervo linguístico. Samuel, como é que funciona agora essa técnica do comando versus alternativas? Primeiramente, o que a gente tem que entender aqui é que todo comando ele direciona para uma resposta. Primeiramente, é isso. Todo comando ele vai, através de um verbo, através de uma palavra, direcionar uma determinada resposta, né, lá nas alternativas. O que é que acontece? Na prova também do primeiro dia, principalmente, sempre pode aparecer, né, ao longo dos anos, comandos e alternativas que têm relação causal. Ou seja, é que o comando pode ser a causa e a alternativa ser a consequência que ele está pedindo, ou então o comando ser a consequência, ele está te pedindo a causa. Como é que você vai perceber isso? Vamos lá. Então, primeiramente, a gente tem que identificar qual é a relação entre o comando e as alternativas para que a gente consiga diferenciar lá na hora. E para isso, vocês precisam prestar atenção no verbo. Como assim? Vamos lá. Por exemplo, vamos dizer que o comando está falando sobre um problema ambiental, certo? O enunciado tratou sobre um problema ambiental da Amazônia, que está tendo queimadas. Beleza. E aí no comando ele foca no seguinte: esse problema ambiental é responsável por. Essa palavra responsável significa que ele está dizendo o seguinte: na alternativa você vai encontrar consequência. Por quê? Essa palavra responsável ele está te direcionando para uma consequência. Então, no comando eu percebi que o problema ambiental é a causa
E, na alternativa, a resposta correta tem que ser a consequência, somente por conta desse verbo que está te direcionando. O que é que acontece na maioria das vezes? No enunciado, em algum momento do texto, ele fala sobre o problema ambiental, ele fala sobre outras causas também, e aí você vai lá e marca a causa. Só que lembre-se, por mais que esteja no texto, você tem que marcar algo que esteja no enunciado e que também esteja de acordo com o comando. E esse comando, mais uma vez, ele está direcionando para a consequência. Então, o comando é causa e o que ele quer que você marque é a consequência. Tá, Samuel, mas e o contrário? Pode acontecer também? Pode, da mesma forma. Por exemplo, estava falando sobre o problema ambiental, sobre diversas consequências, e aí ele fala assim no comando: esse problema ambiental é derivado de. Então, esse verbo aqui, é derivado de, corresponde ao quê? Ele está pedindo para que você marque nas alternativas a causa desse problema ambiental, beleza? Então, como eu coloquei aqui para vocês, então a alternativa correta corresponde à causa. Vocês precisam prestar muita atenção nisso, porque, como eu disse, às vezes vai estar lá na alternativa algo que estava dito no enunciado acima, só que não é, por exemplo, a consequência que ele estava pedindo, ou então não é a causa que ele estava pedindo para esse problema. Então, prestem atenção nisso. E para exemplificar, eu trouxe essa questão aqui, muito interessante, que dá para a gente aplicar. Olha só, vamos focar no comando. Então, ele traz aí um texto 1 e um texto 2, né, falando aí sobre algum padrão de relação, certo? Ele fala assim no comando: no contexto das discussões ambientais, as práticas descritas nos textos refletem um padrão de relações derivado do. Então, vamos voltar aqui. Quando ele fala sobre é derivado, ele quer o quê? Ele quer justamente a causa. Então, esse problema ambiental aqui seria a consequência e o que ele pede é a causa. Por isso que quando a gente chega aqui, novamente, ó, reflete um padrão de relações derivado do, então você vai precisar marcar uma alternativa que seja uma causa para esse padrão de relações. Então, talvez ele tenha falado sobre esse padrão de relações, que já é a consequência, e agora ele quer te direcionar para a causa. Você precisa marcar a causa desse padrão de relações. Agora vamos fazer o contrário. Se ele tivesse falado assim: refletem um padrão de relações responsáveis por. Pronto, aí já diferenciou, porque ele quer que você diga alguma consequência sobre esse padrão de relações. Então já muda completamente a resposta. E mais uma vez, tanto a causa como a consequência pode estar aqui junto, pode estar misturado. E aí você vê alguma informação aqui na alternativa e fala: não, é letra C. É letra C porque eu vi essa informação no enunciado, mas cuidado, porque ele pode estar direcionando apenas para a causa ou apenas para a consequência. Então, é sempre muito importante identificar essa relação entre o comando e as alternativas, tá? E por fim, para a gente terminar, é uma aula bem objetiva, vamos falar aqui sobre a aplicação de conteúdo teórico. Eu tenho que falar para vocês que na prova do Enem também ela é estratégica no seguinte ponto. Simplesmente vai ser uma questão que vai trazer um enunciado super complexo, né, que a gente, na maioria das vezes, a gente não vai entender o que está querendo falar, porque vai ser um trecho de um livro, vai ser um trecho de algum filme que a gente não vai entender, algum trecho de alguma obra, então vai ser super complexo e a gente não vai entender nada daquele texto que ele trouxe. Só que na fonte ele vai colocar o nome do autor, por exemplo, o nome de um filósofo, o nome de um sociólogo. E se a gente souber da teoria, do conteúdo daquele filósofo, daquele sociólogo, a gente vai conseguir acertar a questão. Então, o Enem tem muito disso. Traz um texto gigante, você fica se preocupando em entender detalhes, só que só de entender qual é o pensador que escreveu aquilo ali, você já consegue acertar a alternativa. Isso aconteceu muito comigo também nas provas que eu fiz. Então, primeiramente, quando é que você deve aplicar mais o conteúdo teórico do que
por exemplo, a interpretação o que o enunciado traz, quando a parte conteudista supera a parte interpretativa. Ou seja, a interpretação está muito complicada, você não vai entender nada praticamente do que ele trouxe ali, e o que resta a você é aplicar seus conhecimentos de conteúdo, tá? E não ficar bitolado, vamos dizer assim, na parte que o texto trouxe. E isso, com certeza, vai aumentar a sua agilidade, porque você não vai estar se preocupando em interpretar detalhe por detalhe, mas sim relembrar, né, a teoria do pensador. E para isso eu trouxe aqui 2 exemplos, tá? O exemplo 1 foi uma questão de René Descartes, tá? Que ele é um racionalista, e eu vou mostrar para vocês que isso realmente acontece lá na hora da prova. Então, no comando ele falava assim: os textos abordam o questionamento da construção da modernidade que defende um modelo, beleza, e ele traz as alternativas. Então, centrado na razão humana, baseado na explicação mitológica, fundamentado na ordenação imanentista, D, focado na legitimação contratualista e configurado na percepção etnocêntrica. Quando a gente vem para o texto 1, ele fala assim, ó, René Descartes, tá? Considera apropriado deter-me algum tempo na contemplação deste Deus todo-perfeito, ponderar totalmente a vontade de seus maravilhosos atributos, considerar, admirar e adorar a incomparável beleza dessa imensa luz. Quando você vem para o texto 2, ele fala assim: quando será a forma mais razoável de entender como é o mundo? Existirá alguma boa razão para acreditar que o mundo foi criado por uma divindade todo-poderosa? Não podemos dizer que a crença em Deus é apenas uma questão de fé. E aí não sei vocês, mas quando eu li esse texto, quando eu estava fazendo a questão, eu não entendi muito o que é que ele estava querendo falar. Eu não entendi, na verdade, nada em relação a isso aqui. Explicação mitológica, razão, imanentista, contratualista e etnocêntrica. Eu não consegui perceber nada disso na minha leitura. Só que no comando ele fala assim, ó, os textos abordam um questionamento da construção da modernidade que defende o modelo de. Então veja que o texto 1 e o texto 2, no comando, ele não está pedindo algo que diferencie, mas algo que seja convergente na ideia. E aí, quando eu vi a fonte, era René Descartes. E René Descartes, vocês sabem que é um racionalista. Ou seja, você tem que deixar um pouco a interpretação de lado, deixar vir mais o conhecimento teórico, né, a parte conteudista, para responder essa questão, que era centrado na razão humana. Então, por mais que você não entenda o que o texto trouxe, você vai marcar aquilo que você estudou. Isso acontece várias vezes, principalmente em filosofia. Eles trazem textos super complexos, aí está lá na fonte, Aristóteles. A única alternativa, que é a certa, que fala sobre Aristóteles, vai ser a que você vai marcar que tem alguma parte do conteúdo da teoria que você estudou, tá? Então isso acontece demais, vocês precisam estar ligados. Platão, quais são as principais características? Com certeza, a alternativa correta vai ser uma dessas. Aristóteles, certo? Então sempre se ligar nisso aí. E no exemplo 2, eu trouxe também aqui uma que é bem interessante, que foi uma das questões mais complicadas da prova, que também foi de filosofia. Foi de Foucault, tá? Esse filósofo da modernidade contemporânea, onde ele fala assim, ó, olha o comando que ele diz. O texto aponta que a subjetivação se efetiva numa dimensão de... Então ele fala assim, penso que não há um sujeito soberano, fundador, uma forma universal de sujeito que poderíamos encontrar em todos os lugares. Penso, pelo contrário, que o sujeito se constitui através das práticas de sujeição, ou de maneira mais autônoma, através de práticas de liberação, de liberdade, como na antiguidade. A partir, obviamente, de um certo número de regras, de estilos que podemos encontrar no meio cultural. Não sei você, mas eu, na hora da prova, na correria, quando eu peguei esse texto, por mais que você lesse depois com calma, mas na hora é complicado. Eu não entendi muito o que ele estava querendo falar. Só que quando eu vi a fonte, eu vi que era de Foucault. Eu tinha estudado e eu sabia que Foucault ele falava muito sobre a ideia de poder, micropoder, macropoder, né? E ele sempre falava que o macropoder tem a ver com o Estado, só que o micropoder tem a ver com as interações sociais, relações sociais
e foi exatamente o que eu marquei e o que tinha na alternativa correta. Então era na letra A, legal, na letra B, racional, na letra C, contingencial, processada em interações sociais. Então veja que a única alternativa que abordava o que ele defende, o conteúdo dele, era a letra C. Veja que nenhuma outra alternativa A, B, D e E fala sobre o conteúdo dele. Por isso que você, por mais que não entendesse o texto, você ia marcar a letra C, beleza? E aí, para finalizar, vamos revisar rapidinho aqui o que foi dado, tá? Vou ver aqui só se não vai descarregar o computador. Vamos revisar aqui cada ponto que a gente abordou. Então, primeiramente, a mudança de mentalidade vem a partir de que você entende que o Enem é uma prova estratégica, não basta apenas conteúdo, tá? Segundo, eliminação de alternativas. Pode ser alternativas contraditórias internamente, pode ser alternativas idênticas e alternativas absurdas. Comece a ter esse hábito de eliminar alternativas. Fica mais fácil de achar a alternativa correta. Etimologia de palavras, né, que é justamente o significado dentro de um contexto. Trouxe aqui o exemplo para vocês, né? Então, superficialidade, pluralidade, homogeneidade. Então, identifica qual a ideia central que ele está trazendo no enunciado para depois abordar. Acervo linguístico envolve justamente as palavras que vocês desconhecem, que vão buscar o significado para não errar mais. Comando e alternativa sempre tem uma correlação. Uma das que mais acontecem é a correlação de causa e consequência. Você precisa estar ligado para saber quando é que ele quer causa ou a consequência, porque isso pode interferir na tua resposta. E por fim, lembre-se que algumas vezes não será necessário entender detalhe por detalhe o que o enunciado traz, mas sim aplicar o conteúdo, né, em cima da questão para que você consiga acertar, beleza? Próxima aula, a gente continua nessa parte mais estratégica da prova, falamos sobre estratégia de prova já, falamos agora sobre técnicas e a próxima a gente continua nessa fase, tá? Parabéns por ter assistido mais uma aula, está mais perto do seu caminho e te espero na próxima.